Desde muito nova, eu e a minha família vivíamos uma vida de grande e de extrema escassez, ao ponto da gente viver de doações dos outros, de comer do que os outros davam, de vestir do que os outros davam. Eu lembro que na infância, quando eu ganhava um pacote de biscoito, que era muito raro, quando eu ganhava um pacote de biscoito, eu me escondia, eu comia todinho, eu ia me esconder e comia todinho aquele pacote de biscoito para não dar para as outras 3. Porque era algo assim, eu tô tendo agora, eu tô conseguindo agora, então eu comia e era literalmente uma vida escassa. Isso gerou frustração, isso gerou uma escassez mental. Até porque a infância, ela é uma formação que ela vai ficar para sempre. Você sempre vai ter algo para contar da sua infância. Você vai ter sempre algo para lembrar da sua infância. E na maioria das vezes, você carrega desde a sua infância para a vida adulta uma escassez tão grande que às vezes você só reage àquela escassez e não consegue parar para analisar que existe sim uma escassez mental na vida. Muito confunde a escassez com a falta de dinheiro, mas na verdade a escassez ela é invisível, ela é uma prisão mental. E eu vou explicar para vocês um pouco mais facilitado para que vocês entendam. A escassez ela é uma prisão invisível que afeta principalmente a sua mente, o seu espírito, as suas decisões, as suas ações. Porém, a escassez ela vai até onde você permite. Mais uma vez, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de uma escassez mental. Desde muito nova, eu sempre tive uma vida com a falta muito grande, com a escassez muito grande. Eu, minhas 3 irmãs e minha mãe sempre. Não fomos criadas com nosso pai, sempre foi só nós 5. Minha mãe tinha um problema do coração muito grave, que ela não podia trabalhar com a única coisa que ela sabia fazer, que era em casa de família. Ela não podia estar muito tempo na beira de fogo, ela não podia passar, ela não podia se esforçar, porque gerava nela um grande cansaço. Então, naquela época, a gente vivia de um benefício do governo, que na época, se eu não me engano, era R$400, exatamente o valor do aluguel. Ela era sacoleira para conseguir fazer o da água e o da luz. Então, literalmente, a gente tinha uma vida de grande escassez. Eu lembro que quando as pessoas traziam sacolas de roupa pra gente, era uma alegria muito grande. Quando a gente esperava a visita sair, que a mãe ia puxando aquelas roupas de dentro da sacola, uma já puxava, não dava nem tempo. Eu sempre fui a mais lerdinha, não dava nem tempo de eu puxar. Quando eu olhava pra mão das minhas irmãs, já tava tudo cheio de roupa e eu com 3 peças de roupa. Muitas vezes elas nem sabiam se servia nela, mas na hora que eu já puxava, que era aquela competição por quem ficava com mais roupa. Era literalmente uma vida escassa, comia de doações, vestíamos de doação. Hoje já somos eu e minhas 3 irmãs e hoje, graças a Deus, a gente tem uma vida estabilizada, uma vida bem sucedida. A minha vida, por exemplo, hoje não está como eu gostaria que estivesse, mas eu sou extremamente grata, porque à vista do que eu vivi antes, eu estou na minha melhor fase. Hoje, no decorrer dos anos, eu abri uma empresa que hoje ela já se encontra fechada por conta da pandemia, mas ainda assim eu tenho uma vida bem estabilizada, bem sucedida. Eu e minhas 3 irmãs, cada uma vive no seu canto, cada uma tem sua casa, cada uma tem suas coisas. Hoje a gente come o que a gente gosta, hoje a gente veste o que a gente quer. Porém, ainda assim, por conta da nossa infância, por conta de grande falta, a gente carregou para nós uma escassez muito grande. Hoje eu consigo identificar na vida de cada uma, minha e das minhas irmãs, uma prisão invisível. Então deixa eu detalhar para vocês. Eu tenho uma irmã que ela tem um desejo muito grande, ela tem uma compulsividade muito grande por compras, principalmente roupas e acessórios. Ainda que ela não precise, ainda que ela não tenha necessidade, ela tem que estar comprando. Ela tem que estar comprando principalmente roupa. Muitas vezes ela nem pode, mas ainda assim ela está comprando. Muitas vezes ela nem usa, mas ela tem que comprar. E isso se dá por conta da grande falta que ela teve na infância, de como ela viveu. Hoje ela não consegue identificar, mas isso é uma escassez.
Isso é uma prisão que ela vem carregada desde a infância até a vida adulta. Esse desejo de comprar, esse desejo de consumir, se dá porque ela não teve, porque faltou. Aquilo ali foi o que mais machucou ela, aquilo ali foi o que mais frisou na infância dela. Então hoje ela compra, hoje ela tem essa impulsividade porque ela não consegue enxergar que ela tem vivido uma prisão mental, porque muitas vezes ela nem precisa, mas ainda assim ela tem que estar comprando. Por quê? Porque ela viveu uma escassez na infância e essa escassez ficou grudada na mente dela. Já tem uma outra irmã que ela não tem essa vaidade por roupa, ela não tem essa vaidade para acessórios, mas o dinheiro dela, uma boa parte do dinheiro dela é gastado em comida, em lanche, em comer bem, do bom e do melhor. E eu não tiro a razão dela, de forma alguma eu não tiro a razão dela. A gente tem que comer bem mesmo, a gente tem que comer do bom e do melhor. Mas o problema que se encontra nela, a escassez que ela arrastou de lá para cá, foi uma única questão, de nunca comer todo, sempre guardar, sempre deixar para outro dia, ou da maioria das vezes, sempre se der, ela sempre economiza dentro da geladeira por uma semana, por 3 dias, por 4 dias. Ainda que seja algo muito gostoso, ainda que seja algo muito bom, ela nunca vai comer algo por completo. Ela sempre vai ter a necessidade de guardar. Isso por quê? Porque na infância, a escassez que ela tem trazido até hoje na vida dela, a escassez mental, foi o que faltou na alimentação, faltou no lanche, faltou dela comer do bom e do melhor. Então hoje, quando ela tem a oportunidade de ter, quando ela tem a oportunidade de comprar, o que ela faz? Ela guarda para o outro dia. Algo que ela não teve no passado, hoje em dia ela quer guardar o máximo possível por medo de faltar. Por medo de faltar, ou seja, outra escassez que ela tem vivido. A visão da escassez permanece, virou hábito. Já a terceira, hoje ela não se permite viver muito. Ela tinha a dificuldade de se entregar, de sair junto com a gente quando a gente chamava, quando a gente convidava. Muitas vezes por guardar, por dizer que tinha que guardar dinheiro, que tinha que investir. Sempre quando se tratava de dinheiro, ela tinha em mente que era gasto desnecessário, que não precisava gastar, mas nenhum desses ela ia, nenhum, porque tinha necessidade de guardar, aquele valor era desnecessário para gastar, era literalmente uma bitolação mesmo na cabeça, eu não vou gastar. O valor que entrava era para investir, era para economizar, era para crescer. Hoje ela já melhorou bastante nesse aspecto, mas ela vivia literalmente assim. Não tinha, a gente vive de colecionar momentos felizes. E ela não ia ter momentos felizes com a família porque não pensava da nossa mesma forma de viver momentos, de se permitir. A gente já deixamos de viver tantos momentos hoje que a gente pode se permitir. Claro que a gente não precisa estar todo fim de semana, mas a gente tem que separar um momento. Hoje eu estou disposta a sair, a curtir com a minha família, a conversar, a nos permitir viver algo que a gente não teve, que a gente nunca teve. São momentos que a gente não pode desperdiçar, são momentos que a gente tem que viver. Então, para ela não existia essa possibilidade. Por quê? Porque um dia o dinheiro na vida dela, na infância, foi escassez. Ela nunca teve aquilo, ela nunca teve condição de comprar o que ela queria. O dinheiro na nossa família sempre foi muito escasso. Então hoje, quando ela tem a oportunidade de ter, de guardar, de juntar, de investir, que não está errado o pensamento dela, hoje ela tenta abdicar de tudo para poder conseguir subir de nível e ter uma vida bem sucedida. Isso é o problema, isso é querer abdicar de tudo porque faltou, porque o dinheiro foi algo muito escasso na infância dela. Então hoje a escassez mental, a prisão mental que ela vinha trazendo na vida dela era exatamente deixar de viver momentos para poder economizar, para poder guardar. No fundo, o resultado dessa escassez mental foi a miséria excessiva que ela viveu na infância.
exatamente a vontade e o desejo de não voltar mais para aquilo que ela já viveu um dia. Vivi a mesma infância que elas. Cada uma delas hoje eu consigo enxergar que tem uma falta muito grande, tem uma escassez muito grande, por isso de muitas atitudes delas, e eu também não me excluo disso. Eu também tenho uma escassez muito grande na minha vida. Hoje eu dependo de Deus em primeiro lugar e de vendas de contratos. E sempre quando tem um contrato e tinha tudo para dar certo e deu errado, há em mim um desespero, há em mim uma inquietação por medo de faltar. A preocupação, a inquietação, o desespero, porque é literalmente um desespero que eu tenho trabalhado em cima disso, mas isso é resultado da minha vida no passado. Isso é porque eu lembro do quanto que faltava. Então hoje, quando eu já vejo a possibilidade, quando eu já enxergo de longe a possibilidade de faltar o pão na minha mesa, de faltar o que eu pagar, cumprir com as minhas responsabilidades, pagar minha dívida, já vem dentro de mim um desespero constante. Eu não quero dizer hoje para vocês que a escassez mental ela é normal. Ela é algo que aconteceu na infância e que você vai ver hoje, não. Eu quero dizer hoje para vocês que vocês, assim como eu, precisam identificar se há uma escassez na vida de cada um, porque hoje eu trabalho em cima da minha falta. Eu tento entregar, eu tento descansar e entender que vai dar tudo certo, não preciso de desespero. Hoje eu preciso trabalhar em cima disso. Porque a gente até se desespera, mas como eu me desesperava, não era normal. Só vocês vendo. Por quê? Porque sempre faltou para mim no passado. Então hoje eu tenho trabalhado em cima disso. Hoje eu consigo identificar o que eu passo, o que eu passei e por que eu tenho reações que não é para ter. A escassez ela te impede de viver, a escassez ela te impede de sonhar. Eu, por exemplo, o desespero que habitava em mim me impedia de fazer, me impedia de trabalhar. Eu deitava numa cama, era desesperador ficar pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Como vai acontecer isso? Muitas vezes chorar. Então a gente precisa identificar o que tem faltado na nossa vida. A gente tem que identificar qual é o nosso desespero, quais são as ações que a gente está fazendo, que tem prejudicado a nossa vida, que tem prejudicado o nosso psicológico, que tem nos impedido de avançar e de subir para o próximo nível. Hoje eu já consigo, ao invés de me desesperar, parar, sentar, relaxar e entender que vai dar tudo certo e que aquilo ali não é o fim do mundo. Que apenas devo trabalhar, se algo deu errado aqui, outro vai dar certo ali. E se continuar dando errado, eu não vou desistir, eu vou continuar trabalhando em cima daquilo que vai dar certo. Quando você vive uma escassez mental, quando você vive literalmente nessa prisão de algo que você viveu na infância e traz até a sua vida adulta, isso te impede muitas vezes de viver uma vida plena, de viver uma vida feliz. Você precisa hoje, assim como eu, identificar o que tem sido a sua escassez. Qual é o problema que você tem passado hoje e parar para sentar para se analisar, será se isso não é uma escassez? Geralmente a escassez é um medo. Qual é o medo que você tem hoje? Trabalhe em cima disso para que você consiga se libertar e conseguir finalmente subir cada nível da sua vida. A escassez, ela me prendia de uma forma que vinha juntamente com ela um medo de que não iria dar certo, de que eu iria faltar com as minhas responsabilidades, de que iria faltar na minha despensa, e isso eu não conseguia trabalhar. Depois de 2, 3 dias naquela frustração é que eu conseguia me levantar e trabalhar, porque eu via que não tinha para onde correr. Mas antes disso, eu tinha que viver aquele nível de escassez. Então hoje, quando o desespero em mim quer bater, hoje eu busco trabalhar na minha mente e acreditar que vai dar tudo certo, porque sempre deu até aqui, vai continuar dando tudo certo, e que problemas a gente passa mesmo, que aflição a gente passa mesmo, mas isso não é motivo para nos deixar frustradas e acorrentadas ao medo de que as coisas não vai dar certo.
Então, eu dei um exemplo da minha vida e da vida das pessoas que estão ao meu redor, que eu consigo ver, que eu consigo analisar, mas eu vejo dessa forma. Eu não sei se elas veem da mesma forma que eu vejo. Essa é a forma que eu vejo, eu que estou de fora, eu consigo ver, e foi o tema que eu trouxe hoje para vocês. Então, eu tinha que dar um exemplo de algo que eu consigo ver, que eu consigo analisar. Então, não adianta eu chegar para elas e dizer, olha, eu vejo que tem uma falta, que tem uma escassez que vocês trazem desde a infância para cá. Não adianta, por mais intimidade que a gente tenha, não adianta. O que eu posso fazer é dar um conselho, o que eu posso fazer é conversar, dizer, ó, tente melhorar nisso, nesse aspecto. Mas por que eu digo que não adianta? Porque quando há uma escassez mental, ela já fala, ela é uma prisão mental. A pessoa só sai se quiser, a pessoa só se liberta se ela quiser e principalmente se ela identificar que existe mesmo uma escassez. Então a pessoa ela tem que se analisar. Eu, Luma, hoje consigo enxergar o que tem me prejudicado, o que tem sido causado por medo na minha vida, o que tem me parado, o que tem me embarrado. Então eu, Luma, vou trabalhar em cima disso. E você que está assistindo esse vídeo hoje também tem que parar para se analisar e ver se há uma falta na tua vida, se há um medo que te impede de crescer e começar a pensar, a raciocinar. Será se isso não é algo que eu já venho arrastando por muito tempo e tem se tornado uma escassez mental na minha vida? Só assim para você conseguir passar, pular para uma próxima etapa da sua vida, tirando toda a escassez mental, toda a prisão mental. Mais uma vez eu encerro aqui esse vídeo com vocês. Espero que eu tenha conseguido simplificar a escassez mental o máximo possível para vocês, a forma como eu entendo, como eu vejo a escassez mental. E se inscrevam aqui no canal.